Olá, você que está acompanhando o vídeo referente ao estudo dirigido sobre frações e números racionais. Link com as orientações, que é desse vídeo referente que eu estou apresentando. Número 1. Qual alternativa representa a fração 9 nonos em números decimais? Ou seja, qual alternativa representa o número decimal desta fração? Por que número decimal? Porque quando você divide 9 dividido para 2, não dá o número exato. Exemplo, se fosse 5 sobre 3. Para encontrar o número decimal de 5 sobre 3, eu iria dividir 5 dividido para 3. Certo? Então, para você encontrar, basta dividir 9 dividido para 2. O resultado é uma dessas alternativas aqui embaixo. Questão 2. Qual alternativa representa a fração 35 milésimos? 35 sobre 1000. Então, novamente, você vai dividir o numerador 35 pelo denominador 1000 e o resultado da divisão é uma dessas alternativas que vocês irão marcar. 3. Qual é a alternativa que representa o número 0,65 na forma de fração? Olha, aqui é o contrário, né? 0,65 na forma de fração. E o interessante é porque aqui, ó, tudo é base 10, né? 10, 100, 1000, 10 mil. Então fica muito mais fácil. Por exemplo, se fosse assim, ó, 0,56. Isto aqui é a mesma coisa que 56 sobre. Aqui, olha, como eu tenho dois números após a vírgula, é a mesma coisa que 100. 56 dividido para 100 é 0,56. Então, com base nisso, você pode aqui, né, encontrar qual das alternativas equivalem à fração de 0,65. Questão 4. Observe as frações e suas respectivas representações decimais. Olha aqui. Então, tem letra A, letra B, letra C. Aqui você vai dizer se é verdadeiro ou se é falso, certo? Será se 3 milésimos, quando você divide 3 para 1000, é 0,003? Se for, você coloca verdadeiro. Se não for, você coloca F de falso. Tranquilo? Faça isso para a letra A, letra B e letra C. Hops, né? E após isso, você vai escolher a alternativa correta. Utilizando as igualdades acima, escolha a alternativa correta. Então, por exemplo, letra A. Então, no caso, as verdadeiras só foram 1 e 2. B foi a 1 e a 4. D, 1, 2, 3 e 4. Bom, pessoal, vamos observar o seguinte, utilizando... Não, nessa questão 4, ignore isto aqui, certo? Porque nós não temos aqui a questão 4, só temos aqui 1, 2 e 3. Então, coloque só verdadeiro ou falso, que eu estarei entendendo a questão, beleza? Só verdadeiro ou falso, esqueça essa parte bem aqui, beleza? Questão 5 agora. Qual alternativa representa a soma dos números decimais 0,65 e 0,15? Então, quando você está somando números decimais, por exemplo, 0,8 e mais 1,75. Somar números decimais é você colocar, né, vírgula debaixo de vírgula. Se você fosse somar 0,8 com 1,75. Coloca a vírgula debaixo aqui da vírgula, depois fica quem? 75. E antes da vírgula fica o número 1. Aí você soma normalmente isso aqui. Nas casas aqui, né, que não tem número, você pode acrescentar um zero para fazer a sua soma e soma normalmente. Ó, 0 mais 5, 5, 8 mais 7, 15, deixa o 5, sobe 1, a vírgula você baixa, ó, vírgula, 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 e 1 mais 1, 2. Certo? Então, da mesma maneira, vocês irão somar 0,65 mais 0,15 e uma das alternativas é a correta. Sexta questão. Qual alternativa representa a soma S igual a 4,013 mais 10,182? Ou seja, esse S aqui é a soma, é o resultado desta continha aqui. Então, basta você somar esses dois números aqui e
marcar a alternativa correta correspondente à soma desses números decimais. 7. Qual é a diferença entre os números? Olha aqui. O que muda? A diferença é a mesma coisa que menos. Então, basta você pegar este número aqui, menos este outro número, e marcar qual é a alternativa correspondente. 8ª questão. Qual é a alternativa que representa a subtração 3,02 menos 0,65? 0,65. Então, basta você fazer essa subtração, essa continha aqui, e marcar a alternativa correta. Questão 9. Para cada caso, somar os números. Então, ó, soma, todas são demais. Então, já mostrei anteriormente. Só exemplificar aqui a primeira, né? Então, como é que você soma isto aqui? 0,25 mais 1,25. 1,25. É só colocar número debaixo de número e somar. 5 mais 5, 10, vai 1. 2 mais 2, 4, com 1, 5, baixa a vírgula, e 1 mais 0, 1. Portanto, a alternativa A, temos como resposta 1,5. E você irá fazer o mesmo procedimento para todas as outras. Questão 10. Para cada caso, subtrair os números da mesma maneira da questão 9. O que muda porque agora são conta de menos. Até fazer a letra G aqui para vocês logo. 0,3, 3,7, né? Então aqui você percebe, 0,3 menos 3,7, faça o contrário, tá? Porque 0,3 não tira 3,7, mas você pode fazer 3,7 menos 0,3 para que você possa encontrar o resultado, certo? E aqui perceba, né, que o número maior sempre é negativo, né? Olha, então na resposta em todas aqui terá menos antes da resposta, já que o número maior é negativo. O número de módulo maior é negativo, então você coloca o menos antes de colocar a sua resposta. Beleza? Questão 11. O número decimal 0,03 pode ser escrito por extenso como 3 décimos, 3 centésimos, 3 milésimos. Então é aquela situação, ó, 0,001. Isto aqui é a mesma coisa que 1. Como eu tenho 3 números após a vírgula, eu tenho 3 zeros após o 1. Então, 1 sobre 1000 é 1 milésimo. Então, se você fosse colocar isso aqui na forma de fração, como é que você ia ler a fração? Letra A, letra B ou letra C? Questão 12. Associar o número 15.435 à alternativa que o representa. Novamente, né? Como é que eu vou ler isso aqui, hein? 15 inteiros e 435 centésimos. Então, você vai analisar direitinho e vai marcar a correta desta aqui. 13. Assinale a alternativa com a resposta da adição 4 sétimos mais 2 sétimos. Qual é a alternativa correta? Lembrando que é tranquilo quando os denominadores são iguais, tá? Exemplo, 1 terço mais 2 terços. Quando os denominadores são iguais, você repete o denominador e soma ou subtrai o de cima. Neste caso, você vai somar 1 mais 2, 3. Certo? Aqui dá até para me dividir, né? 3 por 3 dá para dividir por 1. Se não der para dividir, você deixa na fração que encontra-se de forma irredutível aqui, aí não precisa mais fazer a divisão. Quando não der para dividir, você verifica se ela já é irredutível. Se ainda não for irredutível, você tem que simplificar aqui, beleza? Então, você irá marcar qual é a questão correta na alternativa 13. 14. Qual das alternativas representa a subtração? Digo igualmente, ó, 8 nonos menos 6 nonos. Tranquilo, porque os denominadores são iguais, então você só vai manter o denominador. Então, você já sabe que ou é a letra A, ou é a letra B, ou é a letra C. Tá? Questão 15 agora. Qual alternativa representa a dízima 0,555? Certo? Então, vocês irão dividir, né? Essas aqui, ó. 5 dividido para 3, 5 dividido para 2, 5 dividido para 4, 5 dividido para 9. Aí vocês irão descobrir, né, através das divisões, qual delas
vai parar nesta dízima, 0,55555. Esses 3 pontinhos significa dizer que ela é infinita, vai continuar 55555 para o infinito. Beleza? Então faça a divisão e encontre qual alternativa representa esta dízima periódica aqui. 16. Qual é a fração mais simples que equivale a 14 sobre 21? 14 sobre 21. Neste caso aqui, vocês irão simplificar. Professor, como é que simplifica? Vou pegar como exemplo 12, 24. Simplificar, tornar a fração mais simples, nada mais, nada menos do que você simplificar, por exemplo, olha, qual número você divide o 12 e o 24? Qual número ao mesmo tempo divide o 12 e o 24? Dá para dividir por 2, dá para dividir por 6 e dá para dividir por 12. Então, como eu não sou bobo nem nada, eu vou logo dividir aqui para o maior número que divide os dois números ao mesmo tempo. Porque se eu fosse fazer por 2, eu ia fazer a simplificação, eu ia continuar depois. Então, eu simplificando logo por 12, já termina essa questão. Ó. 12 dividido para 12, 1. 24 dividido para 12, 2. 1 meio é a minha fração irredutível. Então, da mesma maneira, vocês irão fazer esta aqui para marcar uma das opções. Tranquilo? Beleza. Questão 17. A área colorida em cada círculo indica uma fração de um inteiro. Ó. Qual alternativa representa a soma dessas frações? Certo? E aqui, ó. Que fração é esta? Quantas pintadas? Só para você entender. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pintadas de quantos ao todo? 5 pintadas de 8. E aqui, 2 pintadas de quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. Aí vocês irão responder essa soma de frações e marcar a alternativa correta. Olha, ficou fácil, já fiz a metade para vocês já. Questão 18. Qual é a fração que representa a parte colorida na figura? Então, em cima você vai colocar a parte que está pintada e embaixo o total. Fração, né? Sempre é o que queremos dividido pelo todo. E você vai marcar a alternativa correta correspondente a essa questão. Questão 19. Realizar as operações indicadas e confirmar as respostas. Ou seja, você vai colocar V ou F, V para verdadeiras e F para falsas. Vou fazer só uma para vocês aqui, ó. Será se 3 vezes 9... Mas essa aqui é mais simples, né? Olha. 26,45 dividido para 5, será se dá 5,29? Divisão, né? É bem mais complicado. Então tem que fazer os cálculos de uma por uma e você verifica se de fato, olha, após a igualdade, se esses valores aqui, certo? Ó, se eles correspondem, se eles são de fato o resultado dessas questões anteriores. Ó. Será se 2,315 vezes 6 é 13,89? Se for verdadeiro, coloca V. Se for falso, você coloca F. Basta fazer isso para cada uma dessas aqui. Tranquilo? Aqui também, ó. Multiplicação, você multiplica 4 vezes 3, 5 vezes 7. Basta fazer isso. Quando for divisão, você... A propriedade das divisões. Fazia a letra G, porque divisão, né? Para quem não lembra, complica um pouquinho mais, certo? 8 sétimos. Como proceder na divisão de fração? Você vai repetir o primeiro aqui, ó, 2/500. A divisão você troca por multiplicação e você inverte este segundo termo, que é inverter. O de baixo vai para cima e o de cima para baixo. Melhor do que eu falar, né? Denominador vira numerador e numerador denominador. Aí eu falo assim logo, tá? O 7 vai para cima e o 8 vai para baixo. Aí você multiplica depois isso aqui, ó. 2 vezes 7, 14. 5 vezes 8, 40. Professor, ó, não deu, letra G, né? Não deu 7/20. Só que você tem que ficar atento no seguinte, olha, isto aqui ainda não está na forma irredutível. Forma irredutível é quando não tiver mais como nós simplificarmos. Aqui dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. Lembre-se,
Só pode simplificar se for pelo mesmo número em cima e mesmo número embaixo. 14 dividido para 2, 7. E 40 dividido para 2, 20. Olha aqui, ó, 7 e 20. Deu 7 sobre 20. Beleza, então a questão G é verdadeira. Vamos adiante, colegas. Questão 20, com as letras de acordo com as suas posições na reta numerada, né? Ah, tá. Então quer saber que posição é o A, C e B. São 3 letras aqui, né? Então quer saber qual é a posição delas. E aí? Será se o A é 1/2? Será se o A é 9 sobre 2? Ou o A é 3 sobre 2? Ó, lembrando, o A está na metade entre 1 e 0. Então, para você descobrir que posição é o A, você vai fazendo as contas aqui. Ó. Basta fazer do A. Encontrou do A, você encontra a resposta. Por exemplo, 9 sobre 2. 9 dividido para 2. 9 dividido para 2 dá 4. 2 vezes 4, 8. 9 menos 8, 1. 1 não divide para 2. O que você faz na divisão? Você acrescenta um zero aqui e uma vírgula na sua resposta. E 10 dividido para 2 equivale a 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, ó, 9 menos aqui é a mesma coisa que 4,5. E aí? O A está na posição 4,5? Não, né? 4,5 é a posição de quem? Ó? Do B, que está entre o 4 e o 5. A metade entre 4 e 5 é 4,5. Então, a letra B já não é. Então, você tem que fazer essas 3 divisões aqui para verificar qual é o valor da letra A. Olha, o A está entre 0 e 1. Então, qualquer valor, 1,5, 1,3, acima de 1, não é o valor de A. Então, o valor de A está entre 0 e 1. Mais do que isso, já é dando a resposta para vocês, certo? Façam lá. Questão 21. A área colorida em cada círculo indica uma fração de um inteiro. Qual alternativa representa a diferença das frações indicadas na figura? É igual àquela anterior lá, né, da adição. Você verifica, ó, quantos pintados? 3 de um total de quanto? 4 repartimentos aqui, né? Menos. Quantos pintados aqui? 2, num total de 4. Resolvendo isto aqui, que é tranquilo, porque os denominadores são iguais, então é tranquila a resolução. Aí você marca a alternativa correta. Questão 22. Quando calculamos 30% de 100, obtemos... Olha, como é que eu calculo porcentagem? Interessante, porque coisa do dia a dia, né? Coisa que você vê bastante porcentagem. Por exemplo, se eu quisesse calcular 20% de 100. Claro que eu não vou responder a questão de vocês, vou responder um exemplo. Então, porcento é 100. Então, 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. 20% de quanto? 20% de 100. Aí você vai fazer as operações aqui, né? Então, uma das dicas, quando eu tenho bastante zeros assim, ó. Na multiplicação você pode, ó, simplificar esses 2 zeros com esses 2 zeros aqui. Beleza? Então, em cima ficou quem? 20 vezes 1, 20. E embaixo ficou só o número 1, então não precisa mais. Então, 20% de 100 é 20. Se eu te falasse assim, ó, quanto é 20% de 100 reais? 20% de 100 reais é 20 reais. Então você faz a mesma coisa para 30% de 100 e marca a alternativa correta. Questão 23. Quando calculamos 3% de quanto? De 120. Faça esse cálculo e marque a alternativa correta. Só lembrando o seguinte, olha, para multiplicação você tem que fazer o seguinte, caso você esqueça, multiplico 3 com 120 e 100 vezes, ó, quando não aparece ninguém no denominador, é o número 1, beleza? Para ficar mais fácil a sua resolução. Questão 24. Qual é a alternativa que corresponde a 55% de 500 reais? Então, de maneira análoga às que nós fizemos anteriormente, quanto é 55% de 500 reais? Tá? Então, faça a multiplicação. Ó, legal, né, gente? Ó, tem 0, 0, corta o 0, 0 aqui em cima, então só fica 55 vezes 5. Questão 25. De novo, dízima. Ó. Qual é a dízima periódica representada pela fração 10 sobre 3? Então, basta vocês dividirem 10 dividido para 3 e vai encontrar qual é a alternativa correta.
Questão 26. Escrever a fração 5/3 na forma de número decimal. Para escrever na forma de número decimal, 5/3, basta você dividir 5 dividido para 3. E você vai encontrar uma dessas alternativas aqui. Estamos quase chegando no fim. Quase, se não fosse o quase, hein? Questão 27. Qual é o sinal da desigualdade que deve ser posto entre os números de cada situação abaixo? Desigualdades é essa aqui, ó. Maior ou menor. 0,29 ou 0,21. E aí, qual é o maior, qual é o menor daqui? Então, você percebe, ó, 0,21 é menor do que 0,29. Então, olha, a dica. Professor, eu não sei qual é a posição maior, qual é a menor. Esta aqui é a maior, tá? Maior, esta aqui é a menor. Não se preocupe, não precisa você decorar qual é o símbolo da desigualdade que é o maior, qual é o menor. Sabe por quê? Ó? Neste caso, nós descobrimos aqui quem? O 0,29 é o maior. Sempre você coloca, olha, esta abertura, esta parte aberta para o maior número. Então não precisa decorar que esse aqui é o maior, este aqui é o menor. Por quê? Ó? Se o 0,29 é maior do que o 0,21, então essa abertura aqui ela vai ficar sempre para o número maior. Então vocês só vão colocar as desigualdades entre esses números decimais aqui. Questão 28, olha, já quero voltar novamente, né? Questão 28, novamente, ó. Escreva as desigualdades, maior ou menor, dentro desse quadrado aqui. Fração, 1/5, 1/3. Professor, e agora? Como é que eu vou descobrir isso aqui? Uma dica que você poderia fazer para descobrir qual fração é maior, se você não tiver uma intuição mais, né? Você divide. 1 dividido para 5 e 1 dividido para 3. Vou fazer rapidinho a letra para vocês. Ó. 1 dividido para 5. Não dá de dividir, né? Porque o 1 é menor do que o 5. Então, você acrescenta um zero aqui, um zero e uma vírgula na resposta. 10 dividido para 5, 2. 2 vezes 5, 10. E 10 menos 10, 0. 1 dividido para 3. Também não dá para dividir. 0 aqui, 0, vírgula na resposta. 10 dividido para 3 é 3. 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9, 1. 1 não divide para 3. Novamente outro 0 aqui. 10 dividido para 3, 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 3. Ou seja, vai dar uma dízima, né? 0,333 vai para o infinito 0,333. Então, 1 sobre 5 deu o quê? 0,2. 1 dividido para 3 deu 0,33 e vai para o infinito. E aí, qual é o maior dos dois? O maior, né, é 0,33, é maior do que 0,2. Então, a abertura vai ficar para o número maior, 1/3. Tranquilo? Então, assim vocês fazem as outras de maneira análoga. Questão 29 agora. Após observar as desigualdades, indique qual é a alternativa correta. Então, aqui nós temos A, 1 e 2 estão certas. Aqui nós temos a letra A, letra B e letra C. Será se 10,001 ele é menor do que 9,99? Será se 2,09 é maior do que 1,9? Será se o 9,01 é menor do que 0,901? Então você vai verificar se 1 e a 2 estão certas, você marca a letra A. Se for a 1 e a 3 que estiverem erradas, você marca a letra C. Se todas estiverem erradas, marca a letra D. E se só a 2 estiver errada, marca a letra B. Tranquilo, garotos, garotas? Beleza, certo? Então, a primeira parte da sua atividade aí de estudo dirigido, com relação às atividades pendentes do mês de março, terminamos por aqui. Um forte abraço, espero que vocês tenham entendido e desde já façam as suas atividades, não deixe para a última hora. Um forte abraço e até mais, galera!